Hoje, no sul de Gaza, começou a esperança que tantos aguardavam. Alguns moradores conseguiram deixar a zona de guerra pela fronteira com o Egito. Américo, conta pra gente como é que foi a saída desse primeiro grupo. São cerca de 400 pessoas, não é isso? Exatamente, Márcio. São 361 pessoas que tinham passaportes estrangeiros ou dupla nacionalidade, gente de países como Estados Unidos, Reino Unido, Áustria, Arábia Saudita, Jordânia, conseguiram hoje sair da faixa de Gaza e, além deles, um número que ainda não foi exatamente determinado de pessoas que foram feridas nesses bombardeios e outras que tinham graves doenças e precisam de tratamento no Egito. O Egito montou um hospital de campanha e está montando outros lá no Sinai, próximo da fronteira com a faixa de Gaza. Os nacionais de outros países conseguiram também sair. Aparentemente, esse movimento vai continuar amanhã. Existe uma estimativa de até 7 mil estrangeiros e familiares que podem eventualmente deixar a faixa de Gaza. Esse acordo foi intermediado pelo governo do Catar. Houve muita negociação envolvendo Israel, os próprios militantes do Hamas, o Catar, que foi o grande responsável por isso, Estados Unidos e também o Egito. Alguns países comemoraram, obviamente, a saída desses primeiros estrangeiros. Os brasileiros que estão em Gaza, infelizmente, não entraram nessa lista. Pela manhã, a embaixada palestina, da autoridade palestina em Brasília, disse à CNN que teria havido um veto político de Israel para a saída dos brasileiros, mas eu conversei com o Ministério das Relações Exteriores aqui de Israel e eles disseram que não houve veto nenhum, nem a brasileiros e nem a outros países, a cidadãos de outros países, mas que o número de pessoas que queria deixar Gaza era muito grande e que deveria haver um processo. O Ministério de Relações Exteriores também não disse quando os brasileiros eventualmente vão poder sair. E um outro ponto, Márcio, os Estados Unidos tentaram receber os créditos e a glória dessa libertação aí, dessa liberação, na verdade, dos estrangeiros. O presidente Joe Biden chegou a postar nas redes sociais que tinha sido graças à grande diplomacia americana que essas pessoas tinham conseguido sair da faixa de Gaza, quando na realidade o país que de fato coordenou, fez e colocou pressão sobre o Hamas para fazer isso é o governo do Catar, que tem muita influência na faixa de Gaza, porque é um dos grandes doadores de ajuda humanitária e também de dinheiro para pagamento dos funcionários públicos na faixa de Gaza, por exemplo. E, por outro lado, hoje chegou-se ao número de 217 caminhões que conseguiram entrar na faixa de Gaza, levando água, mantimentos e remédios. A questão dos combustíveis continua sendo crítica e Israel continua vetando a entrada de combustíveis, apesar das usinas de dessalinização da água não estarem mais funcionando e mais da metade dos hospitais em Gaza também não estarem operando justamente por falta de combustível. Vai em algum momento ter um debate sobre isso. Lembrando que a ONU diz que pelo menos 100 caminhões por dia precisam entrar na faixa de Gaza para aliviar minimamente a questão humanitária. Por enquanto, só 217 conseguiram entrar. É importante a gente relembrar no mapa como é a saída de Rafah, essa passagem de Rafah que está sendo vista e hoje, finalmente, de novo, depois de 26 dias de conflito, começaram a sair essas primeiras pessoas que moram em Gaza e a gente sabe, estavam loucas para deixar essa zona de guerra. Primeiro, no espelhamento do mapa aqui, a gente relembra a faixa de Gaza e aí a gente dá um zoom aqui para chegar até o sul da faixa de Gaza, onde a gente vai chegar aqui nessa passagem de Rafah. Relembrando então, aqui nós temos Gaza, aqui nós temos o Egito, aqui a fronteira dessas duas localidades e aqui mais ou menos a passagem de Rafah. A gente preparou uma ilustração sinalizando os principais pontos dessa área aqui e é isso que a gente vai jogar no mapa agora. Para mostrar até, Lorival, que não é simples essa saída, essa liberação. Você tem controle de fronteira do Hamas, você tem controle de fronteira de imigração do Egito e tudo isso tem que ser falado, eles têm que se comunicar muito claramente, confiando numa fala
de quem fez o que fez no sul de Israel e no que faz até hoje, dominando essas pessoas na faixa de Gaza, para haver essa liberação segura, sem conflitos, sem confrontos. E um outro elemento que entra aqui nessa equação é Israel, que talvez seja interessante explicar por quê. Afinal, Israel não está ocupando o território, essa parte sul da faixa de Gaza. É que para sair, sai um comboio. No caso, foram 6 ônibus e mais ambulâncias. E Israel está bombardeando alvos aqui no sul. Então, para Israel garantir que não bombardearia esse comboio, Israel gostaria de saber, exige saber quem é que está nesses ônibus. Israel também não quer a saída de elementos do Hamas nessa operação. Mas não tinha soldado israelense ali, claro que não. Não, mas eles têm os aviões que bombardeiam pelo ar. Então, um compromisso das organizações humanitárias que acompanharam, dos diplomatas, dos países beneficiados e do próprio Egito, de que não haveria a saída de elementos do Hamas. E aí sim passa por uma triagem, e não sabemos quais foram os critérios políticos, mas passou por uma triagem de Israel, do Hamas e do Egito sobre quais países seriam beneficiados nesse primeiro dia. A gente vai falar ao longo dessa edição do Prime Time ainda sobre a questão dos brasileiros, que o Américo também nos trouxe, de como os brasileiros não entraram nesse primeiro grupo de liberados da faixa de Gaza e o que o governo brasileiro está fazendo, as negociações, as tratativas para tentar trazer esses nossos nacionais de volta. Mas seria importante, mais uma vez, a gente ter o Américo Martins. Só para lembrar, Américo, a gente não teve ainda a saída dos brasileiros de Gaza, mas já tivemos da Cisjordânia, ou seja, existe uma esperança de alguma... E a gente vai detalhar também a saída desse primeiro grupo de brasileiros da Cisjordânia, uma área também tensa, não está em conflito neste momento, mas a tensão aumenta a cada dia por lá. Então a gente tem boas notícias para os brasileiros e quem sabe nos próximos dias teremos a liberação também. É com esperança que a gente viu hoje essa saída desses estrangeiros de Gaza. Sim, sem dúvida, Márcio. O governo brasileiro organizou essa saída, obviamente perguntou ali quais eram os brasileiros que queriam deixar também a Cisjordânia, que, como você bem lembrou, não está em conflito, mas a tensão está aumentando muito ali entre as forças de defesa de Israel, que dizem que precisam combater e capturar alguns militantes do Hamas e da Jihad Islâmica, que atuam de fato no território da Cisjordânia, e também os colonos dos assentamentos israelenses que existem na Cisjordânia. Eles entram muito em conflito com os palestinos, já aconteceram mais de 115 mortes, mais de 1.000 pessoas já foram presas na Cisjordânia, então a tensão aumentou muito. O governo brasileiro ofereceu então repatriar os brasileiros que gostariam de voltar ao país e deixar essa tensão da Cisjordânia, e eles conseguiram hoje, deixaram a Cisjordânia e depois passaram pela fronteira com a Jordânia, chegando a embarcar em Amã e indo depois para o Brasil nos aviões da Força Aérea Brasileira. Mais um grupo de brasileiros que foram aí retirados da zona de conflito aqui no Oriente Médio. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma reportagem mostrando a saída e o alívio desses brasileiros. Américo Martins, enviado especial da CNN Brasil a Israel, falando ao vivo de Jerusalém. Muito obrigado, Américo. Boa noite. Boa noite, Márcio. Obrigado. Lorival continua com a gente porque a gente